Olá pessoal, o negócio tá ficando bem estranho aí, galera. Falei pra vocês, eu achei que a coisa agora ia ficar mais tranquila, que a poeira ia baixar, o negócio foi ficando cada vez mais estranho porque estamos vendo ser falado agora, né? Parece que agora todo mundo sabe o que que é isso, né? Tá aparecendo toda hora aí agora no noticiário o termo bandeira falsa, né? O governo de Kiev está dizendo que Moscou está tentando iniciar ali um processo desse de bandeira falsa. Os americanos estão dizendo que a história de laboratório é bandeira falsa de Moscou. A porta-voz americana ontem alertou para o possível uso de equipamentos químicos. Isso seria, os pessoal de Moscou diz que isso é bandeira falsa. Então, numa hora que eu achei que ia todo mundo sentar para conversar, a coisa ficou muito estranha. Por quê? Porque a Força Aérea de Kiev acabou de dizer que uma aeronave de Moscou lançou um negócio no país vizinho ali, na Belarus, e para colocar a culpa em Kiev. Kiev está falando, não fui eu, foi o pessoal de Moscou querendo trazer um outro país para dentro da briga. Olha o nível do negócio que nós estamos vendo, pessoal. Olha o tamanho da coisa. Quer ver outra? A gente viu a notícia, né? Hospital psiquiátrico com 330 pessoas ali no leste de Kiev foi alvo ali de uma ofensiva de Moscou. Aí Moscou fala o quê? Não, não fui eu, foi o próprio pessoal de Kiev que fez. Ou seja, agora ninguém é de ninguém sabe o que está fazendo. Eles estão colocando ali hospital, maternidade, creche, tá? É isso que o pessoal tá colocando como alvo agora. Então é um negócio realmente assim que fica muito complicado, né? Porque você vê que está sendo forçada a barra para colocar um lado querendo colocar o outro numa posição muito prejudicada na opinião pública internacional, e isso, claro, sempre como um grande prejuízo da população normal, né? Quem paga o pato são os cidadãos comuns. Agora, você precisa entender que grande parte dos conflitos que nós vimos acontecerem mundo afora, eles foram iniciados por operações de bandeira falsa, que é quando você se veste do seu inimigo e faz uma coisa muito reprovável para botar a culpa nele, né? Em 1931, por exemplo, os japoneses eles pegaram ali uma trilha, uma ferrovia, e eles detonaram essa ferrovia, botaram a culpa em quem? Botaram a culpa lá no Dragão do Oriente para poder anexar a Manchúria, ok? Em 1933, botaram fogo lá no prédio do parlamento alemão, e aí o bigodinho nojento botou a culpa lá nos socialistas e falou, eles estão querendo acabar com o nosso governo, vocês precisam me dar mais poder. Foi assim que ele conseguiu mais poder. Em 1939, os alemães fizeram ali toda uma encenação de que os poloneses estavam fazendo coisas contra eles, né? Mas na verdade eram eles mesmos fazendo coisas contra si mesmo, colocando a culpa nos poloneses, e foi isso que justificou a entrada dos alemães no seu vizinho ali, no território polonês, ok? Isso aí, pessoal, muitas dos grandes conflitos que aconteceram na história começaram assim. Você vê, né? Um país para entrar numa encrenca dessa, ele precisa ter uma justificativa. Como é que o Brasil entrou no segundo grande conflito mundial? Alguma coisa aconteceu. Como é que os americanos que estavam lá do outro lado do Oceano Atlântico entraram no segundo grande conflito mundial? Aconteceu alguma coisa. Esses países só entram na encrenca quando acontece alguma coisa contra eles. Eles precisam de uma justificativa. E às vezes a justificativa é uma ação de bandeira falsa. Basta você lembrar o que aconteceu no Rio Centro também, em 1981, aquela história toda, não vou entrar em detalhe, mas você deve se lembrar, né? Quando descobriram que tinha um projeto ali para tentar estender o governo militar no Brasil, fazendo uma coisa como se fosse o pessoal subversivo, né? Então, o receio que está acontecendo agora é que
uma operação dessa de bandeira falsa faça com que a OTAN entre na encrenca e aí vai fazer com que Moscou aumente a sua força, talvez ligue todo o seu setor atômico e talvez os seus apoiadores lá da Eurásia entrem na briga também, o negócio que é uma briga local, vire uma briga regional, uma briga mundial. Olha o tamanho do pepino que a gente está vendo hoje, ok? Só lembrando, pessoal, que como é que o Brasil entra no segundo grande conflito mundial? Entrou no dia 30 de junho de 1944. E o Brasil, assim, parecia que todo mundo olhava o Brasil e pensava, poxa, o presidente Vargas, ele tá mais pro lado da Itália e da Alemanha. Só que os Estados Unidos ficaram forçando ali, o Brasil falou, vem pro nosso lado, vem pro nosso lado, vem pro nosso lado. E aí, em 1941, os Estados Unidos entram oficialmente no conflito depois que a sua base lá no Havaí foi alvo ali de uma ofensiva japonesa, você sabe, né? Alguns dizem que essa ofensiva foi encenada também, é difícil da gente saber. Agora, o que a gente sabe da história? O que a história conta? A história conta que os alemães, vendo que o Brasil estava se aproximando dos Estados Unidos, começaram a promover algumas retaliações contra nós, né? Afundando alguns dos nossos navios. Entre os dias 5 e 17 de agosto de 1942, 6 navios brasileiros foram afundados ali por submarinos alemães. Então, olha só o nível do negócio, né? E, inclusive, né, se você for somar tudo, o Brasil perdeu mais de 600 pessoas nisso aí. Esse fato gerou uma grande comoção nacional que passou a pressionar o então presidente para entrar na encrenca lá contra a Alemanha. E no mesmo mês, o Brasil declarou oficialmente que estava entrando ali contra o pessoal lá do time da Alemanha, da Itália e do Japão. Ok? Foi assim que eles entraram na encrenca. Agora, o que é o grande temor que está surgindo nesse momento é que, para entrar nessa encrenca de forma direta, os Estados Unidos e a OTAN precisam de uma justificativa dessa. Porque entrar só para defender Kiev não é um argumento suficiente, uma vez que Kiev não faz parte da OTAN, ainda que hoje pareça que tenha sido aprovada para fazer o trâmite para entrar para a União Europeia, só que a União Europeia é mais uma aliança econômica do que uma aliança de segurança. Então o grande receio que está no ar hoje é essa ideia. Se a América do Norte e a OTAN precisam de um evento, estilo que aconteceu lá no Havaí, naquela época do segundo grande conflito, será que eles estão procurando uma justificativa aos olhos do público americano para entrar nisso? Por isso que estão falando de equipamento químico? Por isso que estão lembrando daquilo que aconteceu naquela encrenca lá na época com os sírios? Será que é por causa disso? Será que é por isso que agora a gente está vendo toda hora falar negócio de bandeira falsa, bandeira falsa? Muito estranho isso, né? Porque os americanos sempre vão querer e usar a sua propaganda oficial para se colocar como os mocinhos, como os bonzinhos, que estão entrando na encrenca só porque estão se defendendo, né? Isso tornaria um eventual terceiro grande conflito global mais palatável para a opinião pública norte-americana. Olha o problema aí, pessoal. Olha o problema. 2 horas atrás aqui você vendo Kiev está dizendo que Moscou quer iniciar uma operação de bandeira falsa ou já iniciou uma operação de bandeira falsa quando jogou um negócio na Belarus e botou a culpa em Kiev. Olha o nível do problema que a gente está vendo. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que uma encrenca dessa, um mal-entendido ou uma encenação dessa pode de verdade colocar a América do Norte e a OTAN dentro do conflito e fazer isso virar um problema global? O que você acha? Você acha que vai rolar um problema dessa magnitude ou não? Lembrando também que as inscrições para o nosso curso Proteja Sua Mente, a crise em Kiev, como se proteger do grande reset, as inscrições estão abertas. Lá eu tenho trazido conteúdos muito importantes sobre como você desmonta toda essa propaganda que está sendo construída. Eu trago para vocês todo o meu gabarito como instrutor antigo instrutor do curso avançado de operações psicológicas no Exército Brasileiro, como especialista no meu mestrado e doutorado em linguística nas técnicas, nas programações neurolinguísticas, né, técnicas de influência e persuasão. Então trago todas essas ferramentas da psicologia social, da linguística, da filosofia e das técnicas de retórica e persuasão e das técnicas bélicas também. Trago tudo isso lá no curso para vocês. Então link aqui embaixo, fica o convite
e deixa a sua resposta. Você acha que vai ter uma encrenca generalizada ou não? Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas e tem que é bom. Valeu!